gente, eu sou Laís Machado e tô aqui hoje para apresentar o podcast do Começo ao Topo para vocês com uma entrevistada maravilhosa e muito competente na área dela, que é saúde íntima da mulher, tá? Anadele Souza, especialista em saúde íntima da mulher, menopausa, climatério e assoalho pélvico. A Regina vai se apresentar agora e vai trazer uma contextualização sobre isso pra gente. Oi, para quem não me conhece, eu sou a Regina Simões, sou comunicadora e hoje a gente traz um dado muito importante, que no Brasil, cerca de 30 milhões de mulheres estão na fase do climatério, mas a maioria ainda sofre calada, sem informação e sem o apoio adequado. Seja bem-vinda, Anadele. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço ao podcast do Começo ao Topo. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais falando de um assunto tão importante, tão delicado e tão valioso para as mulheres. É demais. Se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas é leiga no assunto. Apesar de ser um assunto muito falado, a gente é leiga, por exemplo, gente. Desculpe-me aí quem entende, mas eu até então, assoalho pélvico para mim é um assunto que, tipo assim, a gente nem tratava muito. Você trata muito desse assunto? Eu não trato. Não, eu comecei a ter um aprofundamento com relação ao tema quando eu passei a ser cliente-paciente da Anadele Souza. Mas aí é outra história, né, gente? Ela é paciente dela. Exatamente. Né? Então, já ficou aí o gancho pra gente falar, né? Já que a gente não entende, vamos virar paciente. Mas tem um tabu muito grande, né, em falar da região íntima. As pessoas, elas falam de várias regiões, mas a última que elas olham, que elas percebem, que elas querem cuidar, né? Nosso corpo todo envelhece e toda a nossa região íntima também envelhece. Muitas vezes a gente não está atento para os cuidados necessários que a gente precisa ter. E você falou dessa questão de envelhecimento e me bateu uma dúvida, como, por exemplo, é importante cuidar da saúde íntima já na infância, no caso das mulheres? Nossa, importantíssimo, né? Já ensinar a criança a se higienizar adequadamente, respeitar a fase da criança, que ela se toca, não falar não proibir, perna fechada. A gente acaba bloqueando, principalmente a mulher, né? A gente está aqui falando da mulher, a gente bloqueia muitas vezes essa região da mulher. Eu falo que lá no meu consultório, eu trago a região íntima de volta para o corpo dessa mulher. Porque as pessoas, né, as mulheres simplesmente esquecem que tem região íntima, esquecem que essa região precisa de cuidados, como o nosso cabelo, como a nossa pele também precisa de cuidado. Você tocou num assunto também, eu fugi toda do roteiro, vamos lá. Eu tocou num assunto também que eu acho importante a gente falar, como, por exemplo, igual você falou, quando a criança ela se toca, né? A criança, principalmente a menina, ela sempre, coitada, quando a gente é menina, sempre tem esse lance, né? De não senta de perna aberta, a criança nem malda, gente. A criança não tem essa maldade, né? E eu falei nisso porque outro dia eu tava numa lanchonete, claro, né, gente? Onde mais eu estaria numa lanchonete? Tava numa lanchonete e eu vi uma mãe batendo numa menininha de uns 3 aninhos, porque ela tava, não sei se ela tava coçando, né, a parte íntima, enfim. E a mãe começou a gritar dentro, gente, juro, a mãe começou a gritar dentro da lanchonete com o pai, tira ela daqui, você tá vendo que ela tá fazendo coisa feia aqui dentro. Só que a criança, gente, eu juro pra vocês, a menininha devia ter 3 anos, se não tivesse 2, a menina mal falava. Não tem então, esse entendimento. Eu não ia nem reparar, ela que chamou a atenção e aí eu olhei. Isso, gente, a gente fala que a internet, a globalização, mas isso, né, de falar da região íntima da mulher, isso ainda é um grande tabu. A mulher não conhece a sua região íntima, as mulheres não conversam sobre a região íntima, e isso é um tabu que precisa ser quebrado, como hoje aqui, nesse bate-papo delicioso. Então, vamos quebrar tabu, gente. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é só para você explicar realmente qual que é a diferença entre climatério e menopausa, que isso é uma dúvida muito comum, para a gente dar aí uma contextualização, já indo mais para a parte já da mulher, né? Madura, né? Exatamente. O climatério já são aqueles primeiros sintomas que a mulher vai entrar na menopausa. Ela começa com os calorões, ela tem picos hormonais. Então, o climatério é como se fosse uma pré-menopausa. E ela já começa a ter sintomas. E muitas vezes, nessa fase do climatério, ela já pode começar a espirrar, tossir,
perder um xixi, ela já pode começar a não ter um controle de gases. Então, várias situações já podem acontecer com essa mulher no climatério. Depois vem a menopausa, que aí zera esse hormônio, o estrógeno, e aí esses sintomas eles vão se agravar. É importante a gente reforçar para todas as mulheres, não é normal perder xixi. Porque é tanta coisa que acontece que não é normal, mas que a gente pensa, que bobeira, deixa pra lá, depois eu vejo. Estou envelhecendo, então estou perdendo xixi, é normal, né? Vou usar, a gente volta a ser criança. Vamos parar com isso. A gente não volta a ser criança. O envelhecimento ele tem, né, uma curva para baixo e a criança tem uma curva ascendente. Então não é isso. Então não é normal perder xixi. Não é normal não ter o controle de gases, de fezes e ter várias outras aí disfunções que a gente vai discutir durante aqui o nosso bate-papo. Perfeito. Além da menstruação, você já mencionou outras mudanças hormonais que vão estar impactando sono, pele, humor e libido. Com certeza, né? Nessa fase de climatério, menopausa, a libido da mulher abaixa, acontece um estreitamento vaginal, muitas vezes um ressecamento vaginal importante, atrofia da região clitoriana. Agora, o melhor de tudo isso é que tem tratamento. As mulheres precisam se tratar. Não é normal elas terem esse estreitamento, elas permanecerem com essa ausência de lubrificação. Hoje a gente tem acesso a recursos que tragam para a gente essa qualidade de vida, esse bem-estar e essa plenitude. Aproveitando aqui o nosso gancho, gente, vamos falar aqui sobre a doutora Bianca Torres. Ela é nutricionista, focada exatamente no que a gente está falando aqui hoje, que é a saúde íntima, climatério, tá? E para vocês encontrarem a doutora Bianca, gente, Bianca_Torres_Nutri, tá? E para vocês falarem com ela pelo WhatsApp, já fica ligadinho aí, anota, 32 98873 5016. Ela ajuda mulheres a viverem essa fase com mais equilíbrio, saúde e qualidade de vida. Então não perca a oportunidade de entrar em contato com a doutora Bianca Torres. Perfeito. Então o recado vai para você, mulher. Se você identificou alguns desses sintomas que a Ana Adele mencionou aqui, você não está sozinha e isso não significa fraqueza, mas uma fase natural da vida, não é isso? Isso mesmo. E importante é a gente trazer hoje que a cada 3 mulheres, uma apresenta uma disfunção do assoalho pélvico. E aí eu me pergunto, cadê essas mulheres? A gente precisa realmente trazer esses assuntos para serem discutidos. É um número muito importante e essas mulheres não têm informação adequada sobre o assunto. E, gente, vamos falar também da Leidileia Mesquita Ferraz. Ela é enfermeira dermatológica, tá? E ela é apaixonada por cuidar da autoestima das mulheres. E é muito bom quando a gente tem profissional que cuida realmente da nossa autoestima, além de fazer o que ele já faz, né? Ela é especialista em procedimentos que realçam a nossa beleza, tá? Como, por exemplo, Botox, que suaviza rugas, previne novas linhas de expressão e dá aquele frescor no rosto. Inclusive, eu estou com 38 anos, já tô começando a precisar, hein? Aqui, ó. Sério, gente, eu tô com uma marquinha que eu reparei isso hoje no espelho. Sim. Aqui, tá me dando uma agonia, eu vou lá procurar a Leidileia, porque isso tá me dando agonia. Vamos lá. Entrando no assunto específico sobre o assoalho pélvico, o que é de fato o assoalho pélvico e por que ele é tão importante para a saúde da mulher? Então, o assoalho pélvico, ele é uma rede de músculos que sustentam os órgãos pélvicos, que é a bexiga, é o intestino, é o útero. Ele faz essa sustentação na sua parte interna. Na sua parte externa, ele vai ter 3 orifícios, que vai ser a uretra, a vagina e o ânus. Então, internamente ele está sustentando e externamente ele vai ter esses 3 orifícios. Então, o assoalho pélvico, além de sustentar esses órgãos, ele participa das nossas funções eliminatórias urinárias, sexuais e evacuatórias. Esteticamente, você perguntou isso agora, é uma dúvida que eu não sei se tem a ver não, tá, gente? Mas eu tiro minhas dúvidas no meio do podcast porque eu sou dessas.
Aí eu tava aqui pensando, igual quando você falou, por exemplo, eu não tenho filho, né? Mas eu tenho barriga de avental, como dizem, né? Barriga de avental, pochete, chamem como quiser. E eu vejo muito isso, a gente trabalha, né, com mulheres gordas, eu vejo muito isso nas mulheres gordas, realmente elas terem essa barriga de avental, às vezes, sem ter, porque todo mundo acha assim, a barriga de avental porque teve filho, mas às vezes nem teve. Não, nem teve. E eu acho que tem um pouco a ver com essa questão do assoalho pélvico também. Tem a ver porque dá uma sobrecarga nesse assoalho pélvico. Com o passar do tempo, a gente perde, né, a musculatura, a gente perde a firmeza dos músculos. Então, se tem um peso a mais de gestações, questões hormonais e a questão da obesidade, realmente, né, pesando esse assoalho pélvico, é mais fácil com que essa pessoa tenha alguma disfunção urinária, sexual ou evacuatória. Sim, importante aí para as plus size, hein? Quais sintomas devemos observar com atenção, como incontinência urinária, dor na relação sexual e sensação de peso? Quais os sintomas que a mulher já começa, ela precisa ter uma atenção maior? Olha, gente, começou a tossir, espirrar, perdeu um pouquinho de xixi ou um grande volume, já precisa começar o tratamento, porque já é uma incontinência urinária. Então, os sintomas começam aí. A mulher vai agachar, levantar, perder um pouquinho de urina. Muitas vezes também, dependendo, né, da gente falando desse assoalho pélvico mais caído, ela pode ter um prolapso dos órgãos pélvicos, que como a gente fala popularmente, a bexiga caída. Então, a gente precisa ser avaliada. Então, as mulheres com obesidade, principalmente, a gente precisa avaliar. Ela começa a ter queixas na libido, ela está ressecada, ela sente dor com esse ressecamento, ela percebe que a sua região íntima, quando ela se olha, né? Ela percebe que a sua região clitoriana está atrofiando. Isso já é hora da gente começar a tratar, já é hora da gente começar a intervir para essa mulher ter um bem-estar íntimo, né? Como esse episódio de hoje está importante, porque a maioria das mulheres, pelo menos as que a gente trabalha assim mais de perto, tem vergonha. Então sim. É um episódio assim que está muito importante para esclarecer isso e fazer com que elas procurem realmente, né? Procurem a Anadele para vocês esclarecerem, para vocês fazerem um tratamento adequado, que nem Regininha já está fazendo. Eu estou disponível para vocês. Não sei se vocês vão falar depois meus contatos, claro. Pode passar meu telefone. E além, né, do meu Instagram, porque eu estou aqui para poder esclarecer. Eu tenho a missão, eu falo com a Regina, que eu tenho a missão, além de atender, né, no meu consultório, eu tenho a missão de passar informação para essas mulheres, né, que muitas vezes sofrem caladas, sentem dor na relação sexual há quantos anos e não falam. Para isso, gente, tem tratamento, tem recurso e tem recurso simples. Então, vamos ficar atentas. Você poderia compartilhar um caso real, lógico que sem a identificação, em que o cuidado moldou a qualidade de vida de uma paciente sua? Nossa, eu poderia aqui citar vários casos, gente. Eu tive uma paciente que ela teve um processo de câncer pélvico e aí ela ficou sem atividade sexual há mais de 2 anos. E quando resolveu todo o problema, ela teve medo de ter a relação porque doía, teve um estreitamento importante do canal. A gente fez, né, uma abertura desse canal, utilizando os nossos equipamentos, alargadores vaginais. Fizemos todos um trabalho de sensibilidade, de alongar, de percepção dessa região íntima, e ela voltou com uma vida sexual maravilhosa e assim foi um resultado brilhante que eu tive com essa paciente. E faz toda a diferença, né, gente? Porque, assim, não pela vida sexual em si, mas porque mexe com a autoestima da mulher de todas as formas, amor próprio, tudo. Então, assim, faz muita diferença, seu trabalho é muito importante. Agora vamos só contextualizar mitos e verdades, E... né? Porque a pergunta
É normal perder urina na menopausa? É mito ou é verdade? Gente, é mito, não é normal perder urina em idade nenhuma. Exercícios simples podem prevenir problemas do assoalho pélvico? Exercício simples, quando você fala de exercício, você fala que tipo de exercício? Esses que a gente vê passando no Rio, sabe? Tipo assim, pompoarismo. Não é tão simples, né? Porque não é mas assim... Os exercícios é o que a gente vê mais íntimos, popular. eles podem prevenir a incontinência urinária. Os exercícios íntimos podem prevenir. Eles previnem, mas, por exemplo, se a pessoa já está numa fase de ter, não regride. Não, Tá. não regride. Precisa de um tratamento mais intenso. Aí no caso, quando a pessoa já está com esse, vamos dizer, dar um exemplo, ela já está com uma incontinência urinária, aí só o exercício não vai solucionar. Ela precisa de um acompanhamento profissional. Precisa. Né, para fazer avaliação. Mas fazer os exercícios desde nova, isso realmente já ajuda a região íntima. Perfeito. Agora você me trouxe um gancho seguinte. Nós que somos mulheres, a gente já é orientada a procurar o ginecologista para fazer exame da mama, para fazer o preventivo, e essas informações não são orientadas. Não são. Quando a gente vai no Nessas ginecologista, consultas, a gente não só abre a são, perna, né? faz, tchau. Então, acaba que na fase da adolescência, a gente não tem orientação com relação a esses exercícios Não. e com relação ao fortalecimento do assoalho pélvico. Infelizmente, né? A gente tem países aí que as meninas começam a treinar com 9 anos de idade. Então, infelizmente, a gente não tem essa informação. Hoje, né, as pessoas têm mais acesso à internet. Pode ser que chegue essa informação para mais pessoas, né? Mas, de uma forma geral, né, ter esse conteúdo, né, junto com o ginecologista, né, ou junto com uma enfermeira estomoterapeuta, a gente não tem isso, não tem essa informação. É verdade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cuidado, prevenção e tratamentos. Ótimo. Quais os principais tratamentos disponíveis, tanto para a parte de fisioterapia pélvica, exercícios, hormônios, hidratantes vaginais? Então, os tratamentos, né, eles vão seguir muito qual que foi a queixa dessa mulher. Mas eu trabalho com eletroterapia, biofeedback, vários acessórios que a gente utiliza para fortalecer essa musculatura íntima. Utilizo também vibradores que aliviam dor dessa mulher. Então, o tratamento vai depender muito do que essa mulher tem, para a gente ver que caminho que a gente vai andar. E os exercícios íntimos, que é a cinesioterapia, que a gente faz esses exercícios, não é só aperta e solta, tem muito mais exercícios, a gente precisa colocar peso também para fortalecer essa região íntima. Gente, e eu não isso é sabia um disso. processo, né? Isso é um processo que a gente vai fazendo essa reabilitação da região íntima. Gente, se eu soubesse disso com 20 anos, eu já estava lá há muito tempo, estava até hoje fazendo. Literalmente, porque eu não sabia disso, tá vendo? Não, por isso que eu te perguntei, porque não é um conteúdo que a gente tem acesso na adolescência. Não temos. Então, a gente não tem vamos dizer, essa orientação da prevenção. E quando eu li aqui sobre, que ela perguntou, né, sobre hidratantes vaginais, vocês cuidam da parte estética também? A gente cuida, senão acaba que a estética, ela vem. Eu não vendo a estética, nem vai melhorar o seu desempenho sexual. A minha linha é o quê? É a saúde íntima feminina, mas com os exercícios, com a eletroterapia, com o biofeedback, melhora a estética, sim. Eu utilizo a laser terapia também. Então, o laser vem melhorar essa estética. E a gente passa também, eu tenho uma linha de produtos. Eu elaborei essa linha com estudos a partir das queixas das minhas clientes. Então, é um estudo desde 2019 a 2025. Eu peguei as principais queixas e desenvolvi uma linha de produtos para que essa mulher se sinta mais confortável, se sinta com bem-estar, com saúde na região íntima. Mas é o que importa, porque quando a gente fala assim, as pessoas elas têm o hábito de sexualizar tudo, e não é isso. Não. A questão é a autoestima mesmo. É a questão da gente se olhar e se sentir bem. Foi o que eu falei, por exemplo, sempre me incomodou. Eu, desde meus 17 anos, eu tenho pochete. Desde os 17 anos. Caiu, nunca mais voltou.
caiu, nunca mais voltou. É uma coisa que incomoda. Por isso que eu falei, se eu soubesse disso, com 20 anos eu tava lá, ó. Pois é. Porque realmente é uma coisa que incomoda. E é uma opção para quem não quer cirurgia. Porque eu não quero fazer cirurgia para isso. Então, é uma opção realmente para quem não quer fazer a cirurgia. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar bem com a nossa intimidade, a gente precisa estar bem com a nossa saúde íntima, e para isso a gente tem recursos, a gente tem hoje possibilidades, e é isso que a gente precisa informar essas mulheres. Eu fiquei com uma dúvida, que eu acho que é a Então sua vai. dúvida. Então vai. Com relação aos produtos que você desenvolveu para tratar a questão íntima da mulher, não são produtos voltados para sex shop. Explique isso para gente. Não são produtos voltados para sex shopping, são produtos para hidratar, igual a gente hidrata a nossa pele, são produtos para hidratar a região íntima. São produtos, né? Eu pego a mulher com estreitamento vaginal ou aquela adolescente com vaginismo, né, que não consegue introduzir nada no canal. A gente desenvolveu de vez de óvulo, que não tem no mercado, porque elas não conseguem introduzir, uma cápsula que elas colocam dentro do canal vaginal e dissolve, umidifica, e eu consigo trabalhar esse canal. Então, tem espumas íntimas, 3 tipos de espumas para cada tipo de necessidade dessa mulher. E eu tenho um produto que ele até ajuda na vascularização clitoriana, porque enquanto a mulher está nessa fase de climatério e menopausa, tem uma atrofia clitoriana. Então, ele é um estimulador, ele faz uma vascularização, ele pode ser usado para a questão sexual? Pode, mas ele foi desenvolvido para fazer uma automassagem clitoriana e aumentar essa vascularização. Tudo é consequência. O ideal, o principal objetivo é o cuidado. O meu principal objetivo é isso, é a saúde. Sim. Né? O sexo, as outras questões, ela vem aí. Ela vai melhorar estética, com consequência. ela vai como consequência disso tudo. E uma coisa, que erros comuns as mulheres cometem tentando se cuidar sozinha e que podem aí piorar esse quadro dela? Vamos supor, ela já tem uma incontinência urinária e ela resolve se cuidar sozinha em casa. Ah, pois é. Aí ela coloca um monte de forro, ou se não é forro, ela arruma um monte de absorvente. Às vezes fica com um absorvente molhado desde a parte da manhã até a parte da tarde. Então, assim, eu vejo vários casos, né, chegam para mim, não, eu fico com absorvente o dia inteiro, ou eu parei a minha ginástica, eu parei de fazer tal atividade porque eu não consigo ir a tal lugar, porque se não tem banheiro e eu não tenho medo porque eu vou perder o xixi. Então, assim, são vários, vários erros. E aí ela fala, eu vou chegar na fralda, eu estou envelhecendo. E não é bem assim. A minha mãe. Minha mãe não toma água antes de dormir. Resumo, ficou 30 dias internada desidratada. Por quê? Porque não adiantava levar água para ela. Por quê? Porque quando ela toma água antes de dormir, ela fica fazendo xixi a noite toda. Não é o habitual, mas não é nem por causa da quantidade de água que ela bebeu que não ia fazer diferença. Ela vai fazer xixi a noite toda de qualquer jeito, porque ela não está segurando. Por causa dessa disfunção. E aí ela começou a usar essas calcinhas, fraldas que tem hoje em dia. Pois é. Só que aquilo ali assou ela toda. Eu falei assim, mãe, tem que procurar um médico. Gente, tem recurso. E olha, eu trabalho com meninas assim de 18 a 95 anos de idade. Tendo o cognitivo preservado, a gente consegue reabilitar essa região. Gente, isso traz bem-estar. Não é normal uma mulher ficar com cheiro de urina ou ficar com odor que vai passar para a roupa íntima dela, que vai passar para a calça que ela está vestindo. Então, para isso tudo, a gente tem solução e a gente tem resultados maravilhosos. E você vê que é algo comum, porque aí você já deu o exemplo da sua mãe, se a gente buscar na memória, a gente vai ter relatos de amigas, de primas, só que ao mesmo tempo o assunto ele é tão profundo e ao mesmo tempo tem essa questão do tabu, porque eu creio que nem a sua mãe nem você tiveram um aconselhamento, uma orientação sobre. Inclusive eu tô descobrindo um monte de coisa agora. Pois é, olha a importância dessa conversa. Né?
E uma pergunta, muitas mulheres, elas relatam o seguinte, como que elas vão incluir esses cuidados na rotina corrida sem que elas se sintam sobrecarregadas? Nossa, muito simples, gente. Os exercícios que essa mulher precisa fazer em casa são exercícios que não demoram 5 minutos. É 5 minutos de exercício de manhã, de tarde e à noite. Então, isso não vai sobrecarregar. Elas fazem o exercício com a roupa que elas tiverem, no local que elas tiverem, ninguém vai perceber. Então, o tratamento, ele não sobrecarrega o dia dessa mulher de forma nenhuma. Ela só precisa estar no consultório uma vez na semana, para a gente poder ir progredindo, né, utilizando a eletroterapia, o biofeedback e progredindo com esse tratamento. Então, vou deixar um recado para você, mulher. Será que você já não está deixando para amanhã algo que pode te devolver bem-estar hoje? É um caso a se pensar, porque a mulher está sempre adiando, porque ela acha que a rotina dela é corrida, mas, na verdade, ela não está se colocando como prioridade. Como prioridade, verdade. Então, eu vou reforçar. Se você espirra, tosse e já perde gotinhas de xixi, está na hora da gente começar a cuidar de você. Vamos agora falar um pouquinho a respeito do impacto emocional quando a mulher tem essas queixas e como que esses sintomas, vamos nos referir à incontinência urinária, como que esse sintoma vai influenciar na autoestima e na sexualidade dela? Nossa, muitas mulheres, né, deixam a sexualidade de lado porque no momento do orgasmo perdem urina também e acabam ficando com vergonha, não conversam com seu parceiro. Se ela já está perdendo urina, provavelmente ela já está tendo um ressecamento vaginal, um estreitamento vaginal. Então, esse sexo aí já não está saudável para essa mulher, já não tem qualidade de vida sexual. Então, assim, são várias questões que a gente pode estar orientando e melhorando, né, essa mulher nessas queixas aí. Quando essa mulher é casada, né, tem o parceiro, você acha importante ele acompanhar a mulher nessa fase? É super importante, né? Eu tenho paciente que o parceiro está junto, né? E isso torna muito mais fácil. Mais leve. Né? Mais leve, mais gostoso esse decorrer do tratamento. Mas eu também tenho pacientes que não têm parceiros, não querem ter parceiros e estão ali para tratar da saúde íntima. E isso que é o mais importante. Outra pergunta. Existe relação entre saúde íntima e saúde mental? Claro que existe. Se a gente está bem com o nosso corpo, se a gente está bem com a nossa intimidade, claro que a nossa saúde mental ela vai estar melhor. Perder xixi, perder fezes, a gente falou mais da incontinência urinária. É verdade. Mas aquela mulher que perde fezes, a calcinha está sempre suja de fezes, aquela mulher que não controla gases, realmente isso causa uma ansiedade, causa um mal-estar e pode refletir na saúde mental dessa mulher, com certeza. Gente, deve ser horrível. Não é uma coisa que eu passei, mas se eu passar, eu corro, porque deve ser muito ruim. Com xixi já é ruim. Já é ruim. E se não tratar a evolução desse assoalho, essa fraqueza desse assoalho, vai acabar que, além do xixi, né, vai começar a ter questões sexuais e vai perder gases e fezes também. Outro ponto importante que você acabou de mencionar agora. Vamos supor que a paciente ela te procura para uma primeira consulta, uma avaliação e ela já está vivendo o processo da menopausa, ela já está no processo da incontinência urinária. Como que você consegue avaliar se no caso dela ainda tem o tratamento que é realizado na sua clínica ou ela vai ser orientada para fazer uma cirurgia, se é o caso? Explica um pouquinho. Normalmente, né, a primeira linha de tratamento para quem perde urina é a reabilitação do assoalho pélvico. Não é cirurgia. A primeira linha de tratamento é reabilitar. Então, quando eu vou avaliar essa paciente, eu tenho no meu consultório um aparelho que ela acompanha pela televisão e que a gente consegue, né, verificar o que está acontecendo com essa musculatura dela. Perfeito. Então, a gente, né, verificando o que está acontecendo com a musculatura dela, eu consigo traçar um plano
terapêutico. Até hoje, eu não tive, Regina, uma experiência de ter que indicar um paciente direto para uma cirurgia. Ai, que porque ótimo. a primeira linha de tratamento é a reabilitação desse assoalho. Perfeito. Que mudança de mentalidade ajuda a mulher a assumir o controle do próprio corpo nessa fase? Olha, ela querer se cuidar. Então, a mudança de mentalidade é ela querer ter uma saúde não só mental, não só física, mas ela querer também ter uma saúde íntima, independente, eu falo, de ter parceiro, independente de ter se vai ter relação sexual, se não vai ter. A gente está falando aqui de saúde, de bem-estar, de tranquilidade na região íntima. Então, é essa dica aí que eu dou para essas mulheres. Então, antes de eu fazer o Mitos e Verdades, nós vamos fazer o momento da publicidade. Laís, é com você agora o apoio da Silvânia Silva. Gente, a Silvânia, ela é referência quando o assunto é transformação pessoal e empresarial, tá? Ela é mentora de vida e de negócios e é especialista em inteligência emocional, consteladora familiar e palestrante inspiradora. E ela ajuda pessoas e empresas a alcançarem seu verdadeiro potencial. Então, é um trabalho importantíssimo para a gente acrescentar na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E eu vou passar para vocês aqui falarem diretamente com a Silvânia no WhatsApp 32 984520544 e seguirem no Instagram, é claro, @Silvânia_terapeuta. Perfeito. Agora vamos fazer o Mitos e Verdades. Vamos lá. Adoro. Adora, não sei Gostando gosta, disso. porque ela está aprendendo. Vamos lá. A vida sexual acaba na menopausa? De forma nenhuma, ela pode começar na menopausa. Ui, gente! Que coisa, hein? Ela pode começar em qualquer idade. Eu estou com uma paciente com 78 anos e ela está retomando a vida sexual dela. Gente, que maravilhosa. É maravilhoso. Então, isso aí ó, é mito. Porque tem essa coisa, né? Principalmente pra mulher. Pro homem não tem, não, muito não. Mas pra mulher, tem. De mulher, assim, chegou naquela fase dos 60, já todo mundo tá achando De que não tem jeito mais prazer nenhum. sexual e afins, né? Tem, e tem muito prazer, e a gente tem como melhorar a sensibilidade. Aquela mulher que não chega ao orgasmo, a gente consegue trabalhar a região íntima para aumentar essa percepção e ela ter o orgasmo. Então, assim, essa minha paciente de 75 anos está começando uma vida amorosa, assim, de forma bem plena e saudável. Ai, que lindo, gente, gostei. Gostou, né? Mito ou verdade? Falar sobre isso é sinal de força, não de fraqueza. Com certeza, verdade. Isso mesmo. Então, vamos agora falar um pouquinho, Anadele, especificamente do seu atendimento, no seu consultório. Fala um pouquinho mais da sua clínica, onde te encontrar, os Rede tratamentos. social. Vamos focar um pouquinho na questão. Eu fui a primeira vez, entrei em contato pelo seu Instagram, agendei uma avaliação. Como que é ali o seu primeiro atendimento? Então, gente, eu atendo ali na Rua Batista de Oliveira, 1164, sala 807. E normalmente as pessoas entram em contato comigo via celular. Eu marco a primeira consulta, a primeira avaliação. E dali a gente traça um plano terapêutico para essa mulher. Eu recebo, né, os caminhos que essa mulher me encontra são as redes sociais e o telefone, tá? E a gente faz, né, todo esse planejamento quando essa mulher vem com essas queixas ou quando ela tem até alguma dúvida. Ou algum outro dia a gente falou de incontinências e tal, mas ela pode ter outros desconfortos que não foram citados aqui e que elas podem me procurar para a gente poder avaliar e trazer a solução mais adequada para essa paciente. Então, o meu telefone é o 32 99143 0068 e no Instagram é @Anadele Souza, Anadele com 2 L's.
Perfeito, Anabelle. E uma coisa que eu gosto, que eu quero contextualizar ali com o que ela falou, é que eu sou uma pessoa, ela sabe que eu sou extremamente sistemática. Eu não Sim. fico à vontade com qualquer pessoa. Ela às vezes fala comigo antes assim, Laís, pelo amor de Deus, hein? Que ela já sabe. Não é coisa, não. Realmente eu sou difícil assim. Eu acho que, não puxando pra causa plus size, mas tudo que tem a ver com médico, a gente já vai meio assim. Vai falar lá que eu tô com problema porque eu tô gordinha. Então a gente já vai com aquele bloqueio. Com esse bloqueio. E você é muito calma, você é muito tranquila, então você passa algo acolhedor. E isso é muito bom. Então, assim, pode ter certeza que eu vou sempre indicar, porque eu sei que a pessoa vai ser acolhida. Não, e assim, é uma região tão, né, muitas vezes tão delicada a gente tratar desse assunto, né? E a mulher, né, com tantas intimidades, com uma história de vida ali carregada em relação à intimidade dela. Então, a gente precisa ter essa calma, essa leveza, porque, né, tanto que o meu slogan lá é Clínica Anabelle Souza, saúde íntima, vida plena. E é isso que eu quero levar para as mulheres, vida plena. De fato eu posso falar, porque eu já tive o prazer, né, de visitar a clínica. A clínica é maravilhosa, tudo muito lindo, o ambiente é perfeito, é acolhedor. A Anabelle, assim, é de fato uma especialista para tratar, ela te deixa muito à vontade, então ela vai conduzindo a avaliação de forma que você vai se sentindo cada vez mais à vontade e aí ela vai conseguindo manter ali você concentrada nas perguntas e ela vai criando ali o seu protocolo, vamos dizer assim, de atendimento. E o que mais me destacou na parte do atendimento são as tecnologias de ponta que você utiliza. Utilizo. Nos tratamentos. Todos os anos eu estou comprando os melhores aparelhos, estou ajustando as minhas tecnologias. Isso para trazer esse conforto e a gente acelerar também, né, essa questão para essa mulher, para trazer aí mais bem-estar. E uma coisa que eu faço muita questão é da liberdade dessa mulher estar ali comigo. Então, eu sou uma pessoa que eu dou intervalos grandes de marcação de consultas para as pessoas ficarem ali comigo de forma segura, que elas possam falar, que elas não tenham medo que outra pessoa esteja escutando. Então, lá no meu espaço, eu acho que a Regina pode falar, né? Vocês têm uma liberdade muito grande comigo, né? Porque eu marco esses horários com um espaço bem grande. Então, e a mulher, a gente, como já tem o hábito de ir às consultas de ginecologistas, a gente já vai com algum receio, com alguma preocupação. E aí, quando chega na clínica da Anabelle, você respira, fica mais calma. De fato, ela dá esse intervalo de atendimento, então você fica tranquilo, porque você sabe que não tem nenhum paciente aguardando para ser atendida, não tem outras pessoas dentro do consultório, do ambiente. As perguntas que ela faz são perguntas bem sutis, mas direcionando para o tratamento, não tanto sobre a questão da sexualidade, da vida sexual da paciente, coisas que ela vai ficar constrangida às vezes de falar num primeiro atendimento. Então, eu só tenho boas indicações que coisa com boa. relação ao trabalho da Anabelle Souza. E eu quero fazer a minha pergunta. Faça. Gente, já tá indo pro final do nosso episódio. Quase. Mas eu quero fazer a pergunta. Então, deixa eu fazer uma pergunta antes. Então vai. Vamos lá. Eu gostaria, Anabelle, que você deixasse uma frase para todas as mulheres, para que elas se olhem mais na questão do autocuidado, de se priorizar, de não terem tanta resistência em procurar aí o seu atendimento, um profissional especialista. Então, eu gostaria que você falasse naquela câmera ali, deixasse um recado para as mulheres. Então, eu vou deixar esse recado para as mulheres e vou falar para elas que saúde íntima é qualidade de vida, é prioridade, é bem-estar. Então, não deixem isso passar. Vocês merecem esse cuidado, como a gente merece o cuidado com a nossa pele, com o nosso cabelo, com o nosso corpo. A gente merece esse cuidado com a nossa intimidade também. E vem viver essa plenitude lá comigo. Vem me conhecer o meu espaço. E até mesmo se não tem nenhuma queixa, vem avaliar como está a sua musculatura, porque a gente pode também trabalhar com a prevenção.
Mas o meu recado é isso, é qualidade de vida, bem-estar e plenitude. Me surgiu uma pergunta importante, porque eu frequento academias. E aí, uma das minhas dúvidas é, tem algum exercício de academia que pode prejudicar o assoalho pélvico da mulher? Assim, de academia em si, se for exercícios de alto impacto, aí pode prejudicar se, às vezes, ela não está no tratamento. A gente já tem estudos hoje, por exemplo, de quem faz crossfit, que é bem pesado, né? É um alto impacto que tem uma alta incidência de incontinência urinária. Então, tem exercícios de alto impacto que podem prejudicar o assoalho pélvico, né? O assoalho pélvico ele não vai aguentar sustentar aquele impacto, né? Normalmente, quem faz crossfit vai todos os dias e aí o assoalho pélvico não sustenta. Eu tenho pacientes que são crossfiteiras, e aí a gente trabalha esse assoalho, porque elas amam o esporte que elas fazem, mas aí, em contrapartida, a gente está fortalecendo esse assoalho pélvico também. Então, vou deixar um recado para você, mulher que frequenta academia, que quer cuidar da musculatura na parte física, que quer ter aquele tônus muscular, que é aquela massa magra, mas tem que ficar atenta também com relação ao impacto que vai gerar aí nesse assoalho pélvico. Então, antes que venham, né, a ter alguma queixa, já ter algum problema de incontinência urinária, já procurar a Anadele Souza para fazer um acompanhamento. Pode me procurar, que vai ser um prazer. E pra gente finalizar nosso episódio, essa pergunta ela não vai pro roteiro, porque quem assiste sempre já sabe, mas quem não assiste é pego de surpresa. A gente sempre faz ela. Defina a sua carreira até agora em uma palavra, do começo ao topo. Do começo ao topo, eu defini com uma palavra a minha carreira? Sucesso. É isso aí. É porque eu gosto muito dessa pergunta, porque assim, a gente sempre, por mais que a gente cresça e evolua, um dia a gente esteve lá no começo. Ou a gente está começando, às vezes a gente já está lá no topo, mas o topo nunca é o topo. A gente sempre vai querer, igual você, por exemplo, você já é conhecidíssima, super conceituada, mas o que você falou pra gente aqui? Todo ano você faz questão de ter os melhores equipamentos, aparelhagens e tudo mais. Então, ou seja, todo ano você se modifica para melhorar a qualidade do seu trabalho. E o sucesso que eu falo, essa palavra sucesso, ela vem englobando não o meu sucesso profissional, mas o sucesso que eu estou conseguindo alcançar um número de mulheres para poder passar essa informação, né? Que é essa a minha missão. Então, assim, a minha missão está sendo cumprida. Anadele, queria muito te agradecer. Foi muito especial o episódio de hoje. Foi. Aprendi demais, porque eu sou a que mais aproveita os episódios. Isso você não pode falar. É verdade. Eu tiro minhas dúvidas tudo. Entendeu? É verdade. Eu gostei muito. Muito obrigada. Foi um prazer. Eu ainda não conhecia a Anadele pessoalmente, né? Só de Instagram. E foi um prazer. Você é um amor de pessoa, muito simpática, cuidadosa. E tenho certeza que quem está assistindo vai se interessar e vai te procurar. Com certeza. Nós ficamos honradas aqui com a sua presença. Fiquei muito feliz. Né? E o conteúdo maravilhoso. Tenho certeza que vai viralizar, que vai alcançar muitas mulheres. E te agradecer demais. Muito obrigada. E, mulheres, vamos nos cuidar juntas. Vamos lá. Se esse episódio trouxe clareza para você, mulher, então, por favor, compartilhe com uma amiga que pode estar precisando conhecer um pouquinho mais sobre saúde íntima e saúde integral também, tá? Esse foi mais um episódio do podcast Do Começo ao Topo. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Siga o Instagram do podcast Do Começo ao Topo e continue com a gente aqui. Até o próximo. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Gente, um beijo. Obrigada.